Um convidado aqui conosco, Augusto de Arruda Botelho, que já foi secretário nacional da Justiça, ele também foi nosso colunista aqui no UOL, está conosco, é advogado criminalista. Tudo bom, Augusto? Bem-vindo, boa tarde, sempre é um prazer tê-lo conosco aqui. Algo bem triste e bem sério que aconteceu ontem, né, ô Augusto? Você esteve dentro do Ministério da Justiça, acompanhou de perto o desenrolar depois da tentativa, né, de golpe lá em janeiro de 23 e vemos isso. Qual que é o teu olhar, né, trazendo a experiência do advogado, né, do jurista e de uma pessoa que já esteve também, já fez parte do governo, né, já esteve ali circulando por aquele ambiente em Brasília. Boa tarde. Boa tarde, meus caros. Boa tarde a todos aqui que nos estão ouvindo. Uma boa tarde especial para o Ricardo Couto, na minha opinião, o maior jornalista do Brasil, sem demérito aos outros, mas o Couto, eu acho que é o Concordamos, puro. concordamos. Concordamos? É, É, um fa- que bom. Então, unanimidade. Nem toda unanimidade é um prazer dividir essa tela com vocês, mas especialmente com o coach. É gravíssimo, né? É gravíssimo o que aconteceu, é gravíssimo o que aconteceu. É mais um episódio triste de ataque à democracia. A reação foi rápida das forças policiais, do governo, das instituições. Isso, de certa forma, nos conforta. Mas eu tenho um pouco de receio de que isso vire um lugar comum, algo, mais um lobo solitário, ou uma pessoa isolada, ou aqueles que mal sabiam o que estavam fazendo em 8 de janeiro, vêm aqui e tentam de alguma forma atacar a democracia. A gente não vê com os olhos, né? O fato de ter sido uma pessoa só não exclui nem diminui a gravidade do ato. Era um ato, sim, de violência contra instituições, mas contra pessoas físicas, né? Aí o depoimento é bastante impactante, companheira da pessoa, dizendo que o alvo era o ministro Alexandre de Moraes. Isso é um fato concreto que nos preocupa bastante. O ministro Alexandre de Moraes vem sendo reiteradamente de ameaças. Então é muito perigoso, né? Como tem uma democracia extremamente jovem ainda, do ponto de vista histórico, vivíamos um regime de exceção até anteontem, né? E 8 de janeiro, então, do ponto de vista histórico, né? Porque a história conta de forma diferente, como o nosso dia a dia, né? Janeiro foi há 15 minutos atrás, né? Eu tenho vivo na minha cabeça os momentos em que ali em Brasília vi tudo acontecer e acompanhei de perto no Justiça toda essa tentativa de golpe. Isso na minha memória está aqui como se tivesse acontecido hoje pela manhã. Então, atos reiterados, né, de ataque à democracia como esse é mais um ataque, desestabilizam, preocupam e tem alerta não só todas as autoridades, que eu acho que estão bastante alerta, ainda que com falhas, obviamente, operacionais ajustadas, mas deixar alerta aqueles democratas, né? Aqueles que, independentemente de não estarem do mesmo partido político, ideologicamente alinhados, sejam defensores de algo maior do que divergências, que é a própria democracia e o Estado Democrático de Direito, né? Aquela, vamos chamar, uma direita não extrema, que infelizmente hoje praticamente existe, não porque eu me alinhe ideologicamente à direita, meu posicionamento é bastante conhecido, mas é natural que tenhamos aí dois polos diferentes, né? Esta direita que respeita a democracia menor e essa direita, a esquerda e o centro, todos aqueles que, volto a dizer para finalizar, estão do lado, ainda que com pensamentos diferentes, do lado da democracia, esse ato serve e a gente não abaixa a cabeça, né? Não abaixa a cabeça porque o extremismo está aí, não morreu, muito pelo contrário, está forte, está firme e cabe a nós aí estarmos mais do que vigilantes. Couto. Augusto, você trabalhou com Botelho, o qual doutor é a Márcio Tomás Bastos. consequência para o país? Travou a sua conexão, Thales. Vai lá. Qual, qual é a consequência para o país desses atos? Do ato de hoje e do ato do 8 do 1, da tentativa de golpe em geral e desse ato. Qual vai ser a consequência para o país, na sua avaliação?
tem uma consequência política, Thales, e que não diminui o tom, né? A gente precisa diminuir o tom. Ainda que, volto a dizer, divergências, a gente não precisa divergir politicamente com rosas e com abraços, né? A discussão política muitas vezes é acalorada, a discussão política é mais quente, com gritos, até, infelizmente, xingamentos, que é completamente diferente do que a gente tem visto aí desde 2018. Então, um ato como esse atrasa ainda mais, eu não vou chamar de pacificação, mas de normalização da disputa política, né? O que é extremamente grave. Então, os opostos que estão cada vez mais indo em caminhos diametralmente opostos ficam mais expostos, ficam mais opostos ainda. E a gente abre, aí a minha preocupação maior é essa, abre espaço para um extremismo violento, coisa que há muito tempo a gente não tinha no Brasil, né? Isso é uma novidade ruim, né? Atos assim atentórios à democracia com violência não é uma coisa comum no nosso país, né? Atos de uma pessoa, ainda que você possa cogitar que a pessoa não estivesse bem, sua saúde mental não tivesse preservado, o fato concreto é que um solitário de um suicida, né? De um suicida e que imbuído de uma pseudocausa e de um ataque. Então, eu me preocupo, inclusive, sabe, Thales, de servir, infelizmente, vamos chamar assim, exemplo, né? Não que não um exemplo bom, muito pelo contrário, mas que sirva, vamos chamar assim, de inspiração para outros extremistas cometerem atos tão graves, tão trágicos e trágicos para nós como o que nós vimos acontecer. Augusto, a gente não via atentados à bomba no Brasil desde a época da ditadura militar, já nos estertores da ditadura, né? Lembrando a bomba no Rio Centro, na OAB no Rio de Janeiro, nas bancas de jornal e tal. E esse pessoal que hoje faz isso é, de alguma forma, ligado, né? São filhotes, como dizia o Brizola, da ditadura, né? Você passou pelo Ministério da Justiça, trabalhou lá, trabalhou com o doutor Márcio Tomás Bastos no escritório. Por que até hoje nós não temos um sistema nacional de segurança pública, que foi uma coisa que o Márcio tentou implantar, está sendo discutido de novo agora do governo federal com os governadores? Por que isso não... Porque a gente nota que falta um trabalho conjunto das várias polícias no Brasil, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. De fato, falta uma integração muito maior, ainda mais hoje em que a tecnologia facilita esse tipo de integração. Você não ter polícias completamente integradas nacionalmente é algo que prejudica muito toda e qualquer investigação. Tem havido aí iniciativas muito interessantes do ministro Flávio Dino, houve na gestão do ministro Lewandowski também. Aqui eu vou dizer uma coisa, precisa combinar com os russos, sabe o que acontece? Muitas vezes essa articulação com o Estado ela não é fácil. De boas intenções, muitas vezes o governo federal está cheio. Mas articular num ambiente político tão divergente como o atual, articular com polícias de outros estados, articular até com ministérios públicos de outros estados, muitas vezes não é fácil. Então, eu acho que o que dificulta essa integração maior, apesar das facilidades que volto a falar o que eu falei no começo, a tecnologia facilita muito, não só o trabalho policial, mas o trabalho, por exemplo, de técnico de investigação de outros órgãos, como o COAF, que também tem um papel fundamental, por exemplo, na lavagem de dinheiro, porque não adianta a gente ficar aqui pensando em sufocar a organização criminosa sem ir atrás do dinheiro. Não existe hoje no mundo moderno um combate à criminalidade organizada que não tenha seu foco principal em asfixiar financeiramente essas organizações criminosas. Para isso você precisa de outros órgãos, você precisa do Banco Central, você precisa do COAF, você precisa da Receita Federal. Essa integração maior, ferramentas tecnológicas facilitam muito, mas a integração propriamente de forças de segurança, você precisa de uma vontade política que às vezes não tem.